A semana foi marcada pelo embate entre o bilionário dono da rede social X, Elon Musk, e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Musk questionou Moraes sobre os motivos de tanta censura no Brasil e prometeu reativar todas as contas restringidas pelo STF, mesmo que para isso o X seja fechado no Brasil. Moraes autorizou a investigação contra Elon Musk no inquérito das fake news e também haverá multa de R$100 mil por dia para cada perfil reativado na plataforma. Esse breve resumo dos fatos que marcaram a semana nos ajuda a entrar no debate sobre a relação entre empresas de tecnologia e a justiça, a liberdade de expressão, regulações, conectividade rural e consequências políticas e econômicas com impactos também no agronegócio. Para abrir o Hora H de hoje, a gente recebe para o painel Musk versus Moraes e ecos no agronegócio, Leandro Ruschel, que é sócio fundador da Liberta Investimentos. Ruschel, seja muito bem-vindo. Agradeço o convite. Obrigada a você. Recebemos também Wagner Parente, que é CEO da BMJ. Wagner, seja muito bem-vindo. Um prazer estar aqui, Kelly. E Francisco Jardim, sócio fundador da SP Ventures, que está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Francisco. É uma honra estar aqui, Kelly. Obrigada a vocês pela companhia e eu começo com você, Ruschel. Você vive nos Estados Unidos e a nossa pergunta é: como esse embate Musk versus Moraes está repercutindo internacionalmente? Bom, a repercussão aqui é muito grande. Eu moro aqui há 10 anos e eu nunca passei por esse tipo de onda, né, de notícias sobre o Brasil com tanta força, especialmente nas redes sociais. Os americanos não costumam falar muito sobre o Brasil e esse tema é um tema que mexe com os americanos porque nós estamos falando de liberdade de expressão, nós estamos falando de primeira emenda e é algo que está em discussão aqui também nos Estados Unidos. A Suprema Corte está para votar exatamente sobre qual é o limite das plataformas ou o limite de pressão que os governos podem fazer para impedir a circulação de fake news ou discursos indesejáveis. Só que nem perto, né, chega do nível de intervenção que sofreu no Brasil, a discussão pública, porque no Brasil a gente está falando de discussões judiciais que impedem pessoas de falarem na internet, o que nos Estados Unidos seria impensável, né? Você imaginar, especialmente a Suprema Corte do país, impedindo pessoas de participarem do debate público. Então, a repercussão é gigantesca. Eu vi um estudo mostrando que são mais de 6 milhões de tweets e mais de 4.600 artigos pelo mundo em mais de 52 línguas sobre esse tema. É impactante a repercussão de tudo isso, porque é um tema global, né? A gente está aqui discutindo uma questão do Brasil, dos Estados Unidos, mas que tem outras ramificações. Wagner, você fica em Brasília. No Brasil e na política, qual foi o resultado observado até agora de toda essa discussão, desse embate entre Moraes e Musk? Da mesma forma como nos Estados Unidos, esse foi o tema da semana aqui, e a gente viu algumas repercussões bastante objetivas. Como vocês devem saber, existe um PL que seria para regulamentar as fake news, e ele estava até bastante adiantado, com o relatório pronto do deputado, já pronto para colocar seu relatório, e o presidente da Câmara, o Lira, decidiu criar um grupo de trabalho para rediscutir o tema, né? Era o Orlando Silva, o relator. Então, agora a gente vai começar novamente a tramitação e segundo o Lira, com um ambiente menos polarizado para que esse tema seja discutido. O fato é que no Brasil existe o Marco Civil da Internet, que no seu artigo 19 coloca a necessidade de uma decisão judicial prévia para que haja retirada de posts de redes sociais. Isso nunca foi regulamentado propriamente no Brasil e é bastante discutível do ponto de vista do quanto as plataformas têm responsabilização ou não por essa gerência do conteúdo posto na rede. E é tudo isso que está sendo discutido agora dentro do parlamento. Evidentemente que isso tem uma interferência muito grande no que vai ser a pauta do judiciário. Existe uma ação no Supremo que trata exatamente sobre os limites do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que poderia ser regulamentado por esse PL das fake news, e como houve o atraso dessa discussão dentro do parlamento, talvez volte para o STF. Então, são repercussões bastante objetivas, Kellen.
além de toda essa repercussão que a gente está vendo, né, na fala dos deputados, dos senadores. Muito bem, é um tema que movimentou Brasília também e trouxe de volta essa questão da regulação das redes, né? A gente vai aprofundar esse debate sem antes ouvir você, Francisco, que trabalha diretamente com tecnologia. E eu ouvi de muita gente do agro preocupações sobre efeitos no agro, que é um grande demandante de tecnologia, de todo esse embate que está rolando entre Musk e Moraes. Qual é a sua conclusão? O que aconteceu nessa semana nesse setor? A gente entende que o impacto nos negócios do Musk, né, que são cada vez mais influentes aqui para a inovação e tecnologia no agro, através principalmente da Starlink e da SpaceX, são muito pequenos, Kellen. O Musk já tem uma trajetória muito longa de criação de negócios, desde o PayPal. Os negócios dele, seja da Tesla, seja da SpaceX, são muito separados. O Twitter é percebido como, o X, né, é percebido como sendo um business apartado. E acho que tem uma percepção de que não vai ter nenhum impacto, seja na entrega, seja na capacidade de infraestrutura, seja nos relacionamentos locais, na parceria recente anunciada com a John Deere para a conectividade via Starlink. Muito bem, eu vou aproveitar esse elemento que você traz de impacto nos negócios, porque isso impacta e importa demais para a nossa comunidade do agro, porque muitos se perguntaram, né? Será que a gente vai ter uma descontinuidade dos projetos da Starlink aqui no Brasil, afetando a conectividade rural? Porque se Musk tirar o X daqui, o X daqui, ele pode também tomar uma decisão parecida para outras companhias. Isto está fora de questão na sua avaliação no momento? Não houve nenhum movimento nessa direção, Francisco? Absolutamente fora de questão. O Brasil é um dos grandes mercados promissores do Starlink, né, da X e do SpaceX, e com certeza não vai ter nenhuma contaminação. Lembrando que a internet por satélite já supera mais de 400 mil assinantes e que a Starlink tem mais de 37% de market share, que já é consolidado, existe uma dependência mútua e a gente entende que existem investidores diferentes, governança diferente, e não deve ter nenhuma contaminação de um tema com o outro. Muito obrigada, Francisco. Ruschel, eu volto para você, que trabalha diretamente no mercado. E a nossa comunidade agro está muito interessada em saber de contaminações que esse tema possa gerar. Que impactos são observados ou foram observados na economia, na percepção do ambiente de negócios no Brasil, com toda essa discussão que a gente está aqui tratando? Eu creio que no curto prazo, assim, imediatamente não há grandes desdobramentos, né? Porque num primeiro momento há uma percepção que é uma coisa que se refere mais a uma disputa direta por um tema que está muito sensível ao Supremo, né, às autoridades brasileiras. Mas eu acho que dependendo de como isso evolui ao longo do tempo, é muito negativo para o país, porque a imagem de que o Brasil não é mais um regime livre, né, ou pelo menos não tão livre quanto era, que não há segurança jurídica, que você tem um dos principais empresários brasileiros sendo colocados no inquérito de ofício, sem seguir aquele rito que seria polícia, Ministério Público, há advogados, há juristas questionando, né, a própria jurisdição do Supremo para fazer essa inclusão de um empresário americano. Eu acho que dependendo do como isso evoluir, pode apresentar algo muito negativo para o Brasil, né? Eu acho que nós podemos passar a imagem de que não há segurança jurídica. Vamos fazer um comparativo aí com a China. Hoje está havendo uma grande preocupação dos executivos das empresas ocidentais sobre o tratamento na China. Pessoas com medo, né? Porque nós tivemos assédios judiciais em cima de executivos de empresas lá na China. Eu creio que essa preocupação, dependendo de como evoluir esse conflito entre um dos mais ricos empresários do mundo e o Supremo, pode vir a contaminar o ambiente de negócios no Brasil. Ainda é cedo para falar, mas é um risco que nós corremos. É importante ponto que a gente vai trazer aqui para a mesa com nossos painelistas também. Obrigada, Ruschel. Wagner, em Brasília, qual foi o envolvimento da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é a maior bancada do Congresso Nacional, nesse tema? Como que o tema liberdade de expressão também ecoou por aí? A maior parte foi em defesa do posicionamento do empresário, do Elon Musk. Eu acredito que existe alguma preocupação em relação à soberania, isso eu ouvi mais em off do que propriamente nos microfones, né, também no sentido de que
existe alguma preocupação de que toda a conectividade não esteja de forma alguma amparada por instituições brasileiras, né? Então, eu ouvi as duas coisas, né? Eu acho que a mais expressiva foi realmente no sentido da proteção da liberdade de expressão, isso foi muito nítido. Um ponto importante em relação à insegurança jurídica, Kelly, a manifestação do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União, no sentido de rever os contratos públicos assinados com as empresas do Elon Musk, também repercutiu muito negativamente dentro do Congresso Nacional. É bom que a gente lembre que o governo brasileiro tem sim contratos que foram assinados com a Starlink, que estão vigentes hoje e que, evidentemente, podem ser rediscutidos caso esse posicionamento do Ministério Público do Tribunal de Contas da União prevaleça. Não parece que vai acontecer nada no curto prazo, mas foi mais uma repercussão que ocorreu essa semana e bastante objetiva também. Bastante objetiva e preocupante. Aí eu passo a bola para você, Francisco, porque a gente está falando de impactos no ambiente de negócios e aí sim efeitos colaterais potenciais nessa área de tecnologia, conectividade que impactam o agro. Eu gostaria de saber a sua análise. Total, Kellen. Hoje, mais de 80% dos nossos investidores aqui que investem em empresas de tecnologia para o agro através da gente são estrangeiros, né? E com certeza se preocupam com riscos macro, mas eu acho que a questão é sempre muito comparativa e relativa. Então, quando a gente olha o cenário global, eu acho que ele está muito mais preocupado com o que está acontecendo na Ásia, o conflito geopolítico China, Estados Unidos, risco Taiwan, os riscos que têm aparecido nos últimos 2 anos envolvendo o conflito Rússia-Ucrânia, os problemas macroeconômicos na Turquia. Então, sobram poucas geografias de mercados emergentes que se destacam como o Brasil. Então, esses problemas acabam sendo secundários. Eu acho que essa questão do Musk, do X, eu acho que acaba sendo bem secundária quando a gente olha para as principais variáveis que eles vão levar em consideração. Muito bem. Dentro desse cenário, Wagner, essa polarização política, ela está aumentada, ela está aí reverberando nessa questão entre Musk e Moraes, com a sua percepção direto de Brasília, e se você puder traçar alguns paralelos mais diretos com a comunidade agro, que você acompanha tão de perto também aí em Brasília. Toda a discussão em relação às redes sociais, que começou lá no Marco Civil da internet, trouxe essa polarização desde o início. Então, existe sim dois direitos aqui que são aparentemente antagônicos, que precisam ser compatibilizados na prática. Se você tem a liberdade de expressão, evidentemente que ela não é um direito absoluto, né? Então, não é de agora que existem os crimes contra a honra. Então, está lá no Código Penal a injúria, a calúnia, a difamação. Então, você não pode caluniar ninguém, seja no ambiente físico, seja na rede social. Isso é dado, né? Então, acho que essa compatibilização, ela vem num novo ambiente, que é a rede social, e aí a discussão, ela ganha outros ares, porque quando você tem essa discussão no ano eleitoral, você traz toda a carga, né, que a gente viu na última eleição, para esse ambiente. Muito bem, muito obrigada. Francisco, diga para a gente, esse ambiente de discussão sobre regulação de redes sociais, sobre essas tensões envolvendo os poderes, acaba repercutindo, reverberando de qual forma nos seus negócios ou no ambiente de negócios do agro? Você já deu uma pista para a gente que, por enquanto, você vê que o impacto foi pequeno. Qual é a sua visão de médio e longo prazo? Existe algum risco da gente desacelerar o nível de tecnologia por alguma dificuldade que venha a ocorrer em decorrência de todos esses embates? Eu acho que não. Eu acho que uma coisa que a gente tem sempre vendido muito sobre o investimento no agronegócio, e principalmente na inovação no agro brasileiro, é que investir nessa cadeia aqui é muito menos arriscado do que investir no Brasil. O agro brasileiro hoje, ele é globalmente diversificado, ele é denominado em moeda forte. Quando a gente pega os últimos 10 anos, a gente consegue ver que o agro performa bem quando o país vai muito mal. 2015 e 2016, a gente teve talvez a pior depressão dos últimos 100 anos aqui no Brasil, e o agro cresceu nos 2 anos. 2020, que o PIB brasileiro encolheu 4% com a pandemia, o agro cresceu 2 dígitos, né? Então, a gente tem um setor que é muito resiliente.
e ele tem se mostrado a prova desse tipo de turbulência macro aqui da região. E eu acho que hoje o investidor ele já faz uma distinção, especificamente quanto ao Musk e quanto às suas regulamentações, de que o X é um business à parte e que os outros negócios deles são muito diferentes, né? Eles fazem negócios em várias regiões do mundo, China, Oriente Médio, e hoje o que importa para o agro quanto aos serviços que eles prestam é que a proposta de valor do Starlink a R$ 186, com 50% de desconto no equipamento, é uma proposta imbatível de conectividade para o país. Muito bem, a gente está encerrando nosso painel e eu queria dar a oportunidade de cada um de vocês deixar aqui a palavra final, como vocês resumem essa semana, qual é o principal fator que fica, o divisor de águas, na sua visão, Ruschel, para encerrar? Se essa situação que a gente está vivendo no Brasil é uma situação de legalidade ou uma situação de ilegalidade que precisa ser cessada, né? E creio que isso acaba permeando todas as esferas econômicas, incluindo o agro, incluindo tecnologia e incluindo o que é mais importante, né? Que é a nossa estrutura como sociedade. Então, é uma discussão que reverbera tanto porque envolve essas questões super importantes. Muito bem. Leandro Ruschel, sócio fundador da Liberta Investimentos, obrigada por estar conosco e trazer essas relevantes reflexões. Wagner Parente, sua palavra final. Ellen, eu acredito que foi muito importante a gente ter essa manifestação para que a gente tenha, assim, uma discussão como sociedade para que lado a gente quer ir em relação a essa regulação das redes. Esse é um debate mundial. Recentemente, na Europa, foi aprovado uma legislação muito parecida com a da Alemanha, que vai no sentido de dar mais responsabilização para as plataformas, né? E esse é um caminho legislativo que os Estados Unidos tomou diferente, né? Por enquanto, talvez mude, também é um tema que deve ser avaliado pela Suprema Corte, mas para a gente ver que isso é uma discussão que é muito mais complexa que talvez uma discussão entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes. Eu acho que é muito importante que a gente tenha esse debate. Muito bem. Wagner Parente, CEO da BMJ, muito obrigada por estar conosco e trazer todos esses fatos objetivos que marcaram a semana também aí em Brasília. Francisco Jardim, sua palavra final. Concordo com a posição aqui dos meus colegas painelistas e eu acho que o grande risco aqui é a gente não deixar a luz e o foco sair dos temas que são mais importantes e que realmente a gente não pode parar de endereçar, né? Reforma tributária, agenda fiscal, e eu acho que esse tema da última semana foi relativamente de baixo impacto, pelo menos até agora. Muito bem. Francisco Jardim, sócio fundador da SP Ventures, muito obrigada por estar conosco, obrigada pelas reflexões. Agradeço a todos vocês e são convidados a voltarem muito mais vezes. Até a próxima.